Olá, companheiros. Eu sou a Silvana. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Nós vamos trazer o estudo do Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 1, Deus, questões 10 a 16. Nós vamos ler uma página assinada por Emmanuel. Vamos fazer uma prece e vamos ler algumas perguntas para trazer as reflexões propostas por esse estudo. Então, a página é Somente Assim. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita, entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se, o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores, mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos a seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Então, quem assinou essa página foi Emmanuel, está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Graças a Deus. Mestre amado Jesus querido, rogamos as tuas bênçãos de amor, proteção, amparo, socorro a todos nós que estamos unidos por esse canal, a todos nós, família Casa do Caminho. Te pedimos uma bênção especial, sim, pela casa, pelos trabalhadores, pelos dirigentes materiais e espirituais, por todos nós, Senhor. Rogamos assim, da mesma forma, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, o teu alívio, o teu socorro para todos, Senhor. Abraça este planeta, Senhor. Socorre-nos, Senhor, nesse momento tão delicado, amparando, sustentando os corações aflitos e sofridos, Senhor. Dai-nos a tua esperança. Sê conosco, Senhor Jesus, e que seja sempre em teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais, do nosso Dr. Herman, dos demais dirigentes da Casa do Caminho, em nome de nossa querida Maria de Nazaré, e acima de tudo em nome de Deus, o nosso Pai amoroso, que pedimos a permissão para realizarmos esse singelo estudo debaixo dessa vibração de paz e de tranquilidade. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco. Graças a Deus. Então, nós vamos ler algumas perguntas e eu queria pedir a vocês, como sempre, que vocês leiam, né, as perguntas todas e eu vou indicar para vocês a Gênese, no capítulo 2, itens 33 a 37 e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos,
porque são complementares, são embasamentos, têm informações muito preciosas, importantes para esse estudo e para nós. Nós vamos trazer aqui algumas informações que nós retiramos desse material de algumas outras fontes, né, da doutrina espírita. Mas nós pedimos a vocês que façam essas leituras quando puderem, porque elas são complementares, elas ajudam a gente a compreender e cumprem o papel de nos fortalecer, né? O estudo vem nos fortalecer, dando base, dando subsídio para as mudanças que a gente quer operar nas nossas posturas, para o desenvolvimento dos nossos espíritos imortais que nós queremos fazer. Nós precisamos ir pelo conhecimento e trabalhando a questão do amadurecimento do nosso senso moral. Então precisamos estudar por conta dessa compreensão que embasa esse processo de transformação, né? Então a questão 10 é assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos falaram para Kardec que não, que é um sentido que falta, né? É um sentido que ele falta. E na 11, Kardec perguntou: o homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? E os espíritos falaram: quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, nesse ponto, a Gênese traz para nós, né? A Gênese, o Evangelho, a doutrina espírita, né? Kardec vem trazendo, os espíritos vêm trazendo para nós que nenhum homem de Deus pode ver, nenhum homem, nenhuma criatura de Deus, né? Nenhum homem pode ver a Deus com os olhos da carne. É um sentido que nos falta, né? A não ser espíritos missionários, espíritos de escola, não encarnados em expiação, mas em missão. Por quê? Porque já chegaram a um grau alto de desmaterialização dos seus espíritos, né? Na escala evolutiva, penetrando em faixas vibratórias amorosas, né? Sublimadas, que não é o nosso caso ainda. Nós vamos chegar lá um dia, mas não é o nosso caso ainda. E a Gênese traz para nós, Kardec nos dá o exemplo, ele coloca uma metáfora dos véus, né? Como é que somos nós em relação a uma tentativa de entendimento, de compreensão de Deus, né? E eles trazem para nós a metáfora do homem envolto em véus na sua cabeça, né? Circundando os seus olhos, diante de uma luz, diante da claridade do sol, né? Um homem com muitas camadas de véu nem perceberia. E à medida que ele fosse tirando essas camadas de véu, a luz ia ficando cada vez mais clara, mais nítida. E ele só teria essa nitidez completa, essa percepção apurada, quando ele tivesse retirado todas essas camadas, né, de véu que lhe estariam obscurecendo a sua visão e, consequentemente, a sua percepção também. Então, eles ensinam para nós que essas imperfeições, né, as nossas imperfeições dos nossos espíritos, elas são equivalentes a esses véus. E elas obscurecem a nossa visão das coisas espirituais. Então, uma compreensão de Deus, uma visão no sentido de compreensão de Deus, assim como, né, dos espíritos que estão, né, que nós podemos também, dos espíritos mais evoluídos, né, mais avançados, aqui a gente está focando muito mesmo no estudo Deus, né? Nós precisaríamos passar por esse processo mesmo de espiritualização, de desmaterialização dos nossos espíritos imortais, né? E as encarnações, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai tirando esses véus dessas imperfeições? Através das reencarnações sucessivas, né? A Gênese fala para nós que as encarnações funcionam como alambiques, como um destilador, que pouco a pouco, né, vai tirando alguma coisa dali, deixando sair, para que haja um processo de purificação, né? Então, assim são as reencarnações para nós. Quanto mais depurado o espírito através das reencarnações, mais uma intuição mais clara ele vai ter das coisas espirituais, de Deus, né? E das coisas espirituais. A visão mais clara, a percepção, a intuição, a compreensão vai ficando cada vez mais clara. Disso adviria realmente uma possibilidade desse aprimoramento dessa visão, dessa percepção e dessa compreensão que a gente está falando aqui agora.
Eles até dizem para nós que quando os espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder algumas perguntas, não é que Deus fosse aparecer, né, e dizer algumas palavras, se mostrar fisicamente materializado ou lhes dizer palavras. Como é que isso acontece? A gente estuda a doutrina espírita e já tem alguma informação sobre isso, né? Esses espíritos recebem os eflúvios do seu pensamento. Como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, ainda que nós não os vejamos, né? Então ele diz que é uma percepção dos fluidos que vai fazer com que haja essa compreensão, né? Esse dilatar dessa compreensão. E para isso a necessidade desse processo de espiritualização. Daí a doutrina espírita colocar muito para nós a questão de estarmos no mundo e não sermos no mundo, né? De termos muito cuidado, porque já chegou para nós esse instrumento valioso de progresso que é a doutrina espírita, que vai nos ajudar, que vai estar para nós, por Deus, concedida por Jesus e pelos amigos todos espirituais, a nos ajudar justamente a nos colocarmos nesse processo de desmaterialização dos nossos espíritos imortais, né? Colocando aí de forma muito importante o desenvolvimento do senso moral. Que está falando de quê? Que está falando de discernir o bem e o mal, de escolher por fazer sempre o bem e de pensar cada vez mais no bem coletivo. Isso tem a ver, essa reflexão tem a ver com o desenvolvimento, com essa espiritualização dos nossos espíritos imortais, com o desenvolvimento do senso moral, com maturidade, amadurecimento do senso moral. Na pergunta 12, Kardec perguntou: apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Os espíritos falaram sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Eles a entrevê pelo pensamento. Ele pode ter uma ideia vaga, porque Deus é muito grandioso. Pelo pensamento. E aí nesse momento, a gente coloca assim pra gente refletir, né? Contemplar a natureza, contemplar a obra da criação. Deus, o Criador, a natureza, a sua obra, a sua criação. Então, contemplar a natureza para refletir, para pensar, para aprendermos a gratidão a Deus, para nos aproximarmos de Deus através da sua obra. Quando contemplarmos as belezas, né, magníficas que Deus criou, é muito bom, a gente fica embevecido, a gente fica, né, que coisa linda, que coisa bela, que tamanho, que proporção, que beleza, tudo é tão lindo de Deus, tudo é tão grandioso. Mas isso precisa nos tocar ao ponto de nos levar a refletir e a construir uma fé inabalável e a nos utilizarmos dessa obra de Deus para o nosso aprimoramento espiritual, nesse processo de espiritualização. E nesse ponto, a gente que recebeu a doutrina espírita como instrumento de acelerar nesse processo nosso de amadurecimento espiritual, a gente estava lendo também, né, no Livro dos Espíritos, se não me engano, eles colocando lá, né, ou no Evangelho, eles trazem isso. Precisa de uma capacidade intelectual muito grande para compreender o Espiritismo, para ele servir para nós como instrumento de progresso? Não. E nesse ponto a gente achou uma mensagem de Meimei, que está lá no livro Ideias e Ilustrações, tem ali mensagem de vários espíritos, né, o Lúcio, de vários espíritos, e tem mensagem de Meimei. Essa mensagem que a gente quis trazer chama Existência de Deus. E é assim, ó. Um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho, cada noite,
que certa vez um rico chefe da grande caravana dele chamou a sua presença e perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? O crente respondeu: grande Senhor, conheço a existência de Deus, do nosso Pai Celestial, pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? E ele respondeu: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? E o grande homem respondeu: pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E o homem respondeu: pelos rastros. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, esse exemplo, né, que Meimei traz para nós é de uma pessoa simples, mas que contemplou a obra da natureza para glorificar ao Criador. Pelo pensamento, ele vai se unindo a Deus em agradecimento, em comunhão com Deus, através dessa percepção da grandiosidade da obra de Deus, como uma ligação. E nesse estudo, gente, né, que a gente estuda Deus, tão necessário nesse momento que a gente está estudando, né? A gente não pode cair na situação de achar que Deus tá bom. O que é Deus, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, é soberanamente justo e bom. Como se nós já soubéssemos tudo isso, como se nosso coração estivesse transbordando de fé muito grande em Deus. Quando Jesus disse: se nós tivermos a fé do grão de mostarda, nós estaríamos muito bem. Então Jesus nos conhece. O estudo de Deus é fundamental para nós. Nunca foi tão importante. Então, qual é a importância de conhecer os atributos de Deus, né? E aí a Gênese fala para nós, Kardec traz, né, que o fato das religiões, né, dos povos religiosos do passado, né, de alguma forma, aqueles que não atribuíram a Deus um poder absoluto, a onipotência, eles viram pequenos poderes que parecessem um pouco acima do homem comum e atribuíam aquilo divindade. Quem fazia isso? Os politeístas. Então tinha um Deus disso, um Deus daquilo. Isso é um momento de caminhada, um momento de aprimoramento, um momento de caminhar, né, no processo de se aproximar dessa compreensão de Deus. Aqueles também, Kardec continua ensinando para nós, aqueles religiosos também que não atribuíram a Deus, né, uma bondade suprema, soberana, eles também caíram no antropomorfismo, né, um Deus antropomórfico, ou seja, com características humanas. Então, um Deus que protegesse só a família de quem estava orando muito, um Deus parcial, um Deus que se aborrecesse, que punisse pela eternidade, um Deus, né, das condenações, um Deus vingativo, que se não fizesse daquela forma ou daquela outra, haveria uma punição. Então, isso tudo foram aproximações sucessivas de aprendizagem dentro de um processo de compreensão de Deus. Porque a gente vai vendo, né, através dos atributos, a gente já sabe o que Deus não é e vai concluindo que Deus é, né? E dentro dessas aproximações, a gente tem esse panteísmo, né? Essa construção de ideias, de confundir as coisas.
Deus não é a flor. Deus não é o mar. A flor, o mar e tudo que existe são criações de Deus. Dentro da doutrina espírita nós temos aquela trindade universal. Tá lá, no topo do triângulo, lá em cima, causa primária, primeira de tudo, Deus. Na base, de um lado, princípio inteligente ou princípio espiritual, espírito. Do outro lado, princípio material, fluido cósmico universal em todas as suas transformações e composições. As conhecidas e aquelas que nós ainda vamos conhecer. Bem distintos. Para que não, com muita clareza, com muita simplicidade. Para que ninguém fique na dúvida. Deus está lá como Criador. Né? E durante muito tempo houve a metáfora do universo como um grande relógio. Né? Só que Voltaire, um grande filósofo francês, já disse: o universo me espanta. Não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. E a ciência atesta Deus como, gente? Não há efeito sem causa. E a doutrina espírita segue esse raciocínio. Tudo que se vê é efeito da causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Incriado, ele não foi criado, ele existe desde sempre. Infinito, imutável e imaterial. Se fosse material, ele estaria sujeito às mudanças da matéria. Ora, se Deus cria tudo, ele é imaterial. Ele é imutável, senão não haveria regularidade e estabilidade nas suas leis, que regem os universos. E é a inteligência suprema. Como o simples senhor, né, analfabeto, perguntou para o homem lá, o chefe da caravana: olha para esse satélite lá, para a Lua. Aquilo é coisa do homem? Assim, gente, a gente pode contemplar as maravilhas da natureza. E a gente vai entender, a gente vai aproximar, como dizem os espíritos, um pouquinho da magnitude do Criador, da sua bondade. E é nessa parte, né, dos atributos de Deus, quando a gente pensa que ele é soberanamente justo e bom. Jamais ele poderia ter sido, né, um senhor dos exércitos. Como é que a gente vai pensar isso? Como? Mas já se matou em nome de Deus. Já se levantou bandeiras em nome de Deus a dizimar populações. Então, isso foi processo de aprendizagem. Então, o homem vai passando por um processo de desmaterialização, de estar no mundo, sem se confundir com as coisas do mundo, porque desde sempre se soube, se falou em anjos, se falou em vida que segue. Então, nós temos sim uma essência espiritual que vai seguir, e temos as vidas na matéria para nós aprendermos com ela, mas nós somos seres espirituais e precisamos cada vez mais desenvolver o nosso ser espiritual. Então, esse atributo, Deus é soberanamente justo e bom, é muito fundamental para a gente estudar, para nos dar suporte em todos os momentos da nossa vida, principalmente hoje. Nós estamos passando por situações de muita dor, de muita aflição, e estamos precisando de muita fé, de apertar os laços com os bons espíritos e com Deus e com Jesus. Ora, a doutrina espírita traz para nós, né, a importância de um Deus Pai. Por quê? Porque quem tem pai, o resto é tudo irmão. Se acreditamos em Deus, todos os que existem são irmãos nossos. E a gente precisa querer o melhor para o nosso irmão. O sol nasce, tudo que vem de Deus nasce para todos. Até aquele que está equivocado hoje. Porque ele vai passar pelo processo das aproximações sucessivas de compreender a Deus e seus desígnios. Então, Pai de amor e de misericórdia, porque nos torna irmãos. Quem não vê em Deus um pai, pode fazer qualquer coisa com o outro. Não é, né, meu irmão? É grave esse conceito de Deus para nós, né?
como um ser soberanamente justo e bom. Nos aproximar de Deus, crer em Deus, fé em Deus, lembrar de Deus, glorificar, pensar em Deus a todo momento, nos eleva acima da matéria bruta, ainda da brutalidade, da grosseria dos nossos perispíritos. Nós vamos, nesse processo de purificação, né, nós vamos sutilizando nosso envoltório espiritual. Como é que esses espíritos que já caminharam de escola podem sentir, perceber Deus? Eles já têm em seus corpos perispiríticos, né? Eles já têm essa sublimação. Então, nós precisamos desse Pai, né? Nos conectarmos a essa nossa essência espiritual, a Deus que traz tudo isso para nós, né? E que pensar Deus nos lembra que há uma lei imutável, que há uma lei incorruptível divina, uma lei de amor. E é muito importante nós lembrarmos que nós vivemos de acordo com a ideia que nós temos de Deus. Então esse estudo é fundamental, a gente precisa manter Deus vivo para nós. E quando aqui na pergunta 13, quando dizemos que Deus é infinito, é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Os espíritos falaram do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar. Mas saber que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias, às vossas sensações, não tem absolutamente como exprimir. A razão vos diz com efeito que Deus deve possuir essas perfeições e grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então, se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitudes algumas, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. E na 14, Kardec perguntou: Deus é um ser distinto ou, conforme a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos disseram: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial, ponto. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditariais saber e na realidade nada saberíeis. Deixai, portanto, de lado todos esses sistemas, tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então, meus irmãos, voltando, né, à página que Emmanuel nos trouxe, ele faz lá, ele dá para nós ali uma metáfora muito bela. Ele diz assim, que numa árvore o tronco é a cultura, muito importante, que as folhas são as nossas aspirações, as flores, os ideais superiores que nós temos, e que isso tudo é muito importante. Mas ele diz para nós assim, que o fruto dos nossos espíritos imortais precisa ser fé, paz, sabedoria, amor, esperança, justiça, misericórdia, trabalho pessoal digno e constante. Que esse fruto, que é aquilo que nós produzimos, que sai através do nosso fluido, que é resultado das nossas ações e do nosso pensamento, que nós dirigimos, que alimenta o nosso ser como um todo, e que nós oferecemos aos outros, os nossos irmãos, filhos de Deus, o nosso Pai,
precisam estar em uma atividade constante que produza isso tudo. Então, que fruto está alimentando a nós mesmos e que fruto estamos dando aos nossos irmãos? Fiquemos, queridos irmãos, com todas essas orientações maravilhosas. A doutrina espírita é esse instrumento valioso que foi colocado em nossas vidas para nós acelerarmos esse processo de desenvolvimento do nosso senso moral. Conhecer, discernir o bem do mal, o certo do errado, escolher o certo, cumprir, fazer cumprir e pensar no próximo, deixando de olhar somente para nós mesmos. Isso, em síntese, está falando da construção do homem de bem, do espírita e do verdadeiro cristão. Estamos falando da mesma coisa. Estudemos a nós mesmos, estudemos a doutrina espírita, voltemos a esse tema, a esse estudo, a essa proposta, porque ela se faz profundamente necessária. Conhecer os atributos de Deus, pensar Deus como esse ser soberanamente justo e bom, imparcial, que está olhando por nós, está nos levando no colo, está cuidando de tudo de todos nós, para que nós possamos aprender cada vez mais e possamos ir nos aproximando dessa compreensão maior, para que nós possamos cada vez sim estarmos mais juntos, cada vez mais unidos em fé de Deus. Agradeçamos a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso grande mestre, guia, ao Dr. Herman, todos os espíritos trabalhadores da Casa do Caminho e da doutrina espírita, a Casa do Caminho, a toda a pleiade de espíritos. Nós agradecemos e pedimos permissão para encerrarmos esse singelo estudo. Fiquem em paz. Graças a Deus.